Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte do artigo da Nature, que é a revisão de nefrite lúpica. Então vamos lá. Começando aqui com a parte de diagnóstico. Bom, a nefrite lúpica ela é bastante variável. Varia de quadros assintomáticos até edema generalizado, como no caso de síndrome nefrótica, hipertensão e síndrome nefrítica com falência renal. A proteinúria ela é variável, podendo ser super baixa até bem nefrótico. Pode ter hematúria, leucocitúria e acantocitúria, cilindros hemáticos e também cilindros leucocitários. Pela definição do EULAR e do Colégio Americano de Reumatologia de 2019, a nefrite lúpica ela é definida como uma proteinúria maior do que 0,5 grama em 24 horas, ou a proteinúria de 24 horas, ou então a relação proteína-creatinina na urina isolada, ou então pela demonstração em biópsia renal de nefrite lúpica, segundo a classificação histológica da Sociedade Internacional de Nefrologia e da Sociedade de Patologia Renal de 2003. O frequente envolvimento renal assintomático justifica os exames de urina frequentes como rastreio para detectar as anormalidades urinárias durante todo o curso da doença. E a relação proteína-creatinina de uma urina de 24 horas, que seja pelo menos pela metade, dá uma estimativa mais precisa da proteinúria, comparada às coletas de urina aleatória, que podem variar daquela de uma coleta programada. A análise do sedimento urinário, com hematúria, leucocitúria, também faz parte da vigilância de rotina. A biópsia é o padrão ouro para confirmar o diagnóstico e também caracterizar o subtipo histológico. Ela vai permitir a detecção da doença silenciosa, ou seja, aquela doença assintomática, mas que está ali acontecendo, vai ajudar a determinar o grau de atividade e o grau de dano crônico. E através desse grau de atividade, definir qual que vai ser a terapia que a gente vai colocar. Ela também é importante para fazer diagnóstico diferencial, como, por exemplo, coisas que não são nefrite lúpica, como a ocorrência de infecções, a nefrotoxicidade medicamentosa, inclusive do tratamento da nefrite lúpica, ou do próprio lúpus, né? E outras formas de lesão glomerular que a gente vai comentar um pouquinho ao longo aqui da apresentação do artigo. Então, a biópsia, ela é indicada em pacientes com proteinúria persistente, especialmente se maior do que meio grama em 24 horas. A maioria das fontes dão esse ponto de corte aqui, mas o dado do valor da proteinúria é um pouco variável. Da presença essa proteinúria pode vir acompanhada de elementos de atividade do sedimento urinário, que seriam as hemácias dismórficas, os leucócitos e os cilindros. A hematúria ou a piúria persistente isoladas, após excluir outras causas, aí aqui é um pouco controverso, não é algo super definido, mas ele traz nessa revisão como uma indicação de biópsia renal e uma alteração de função renal de causa desconhecida no paciente lúpico. É um procedimento geralmente percutâneo e de baixo risco. Lembrar que os pacientes com nefrite lúpica que têm síndrome antifosfolípide associada, que tem um anticoagulante lúpico positivo, ou então uma evidência histológica de microangiopatia trombótica ou hiperplasia intimal fibrosa, podem ter um risco de sangramento aumentado pós-biópsia. E a avaliação do tecido renal, ela também é importante por conta da característica discrepância clínico-histológica que acontece muito no lúpus, que é o paciente ter uma clínica X e a histologia vir algo totalmente diferente do que a gente estava imaginando. E a repetição da biópsia, que é um ponto de bastante controvérsia sobre a nefrite lúpica. Quando que essa biópsia vai repetir? Não tem um consenso de quando repetir. Então, ele traz algumas sugestões. Ele fala sobre marcadores sorológicos ativos, apesar da resposta clínica, após a resposta clínica. Em outra situação, após a fase inicial, que ele fala de ser mais ou menos 1 ano,
para avaliar o tratamento, então mais ou menos depois de um ano que você instituiu o tratamento, fazer a biópsia, ou então após uma remissão sustentada de longo prazo, para decidir sobre a redução da imunossupressão. Então, a gente vai indicar uma repetição da biópsia se tiver uma suspeita de alteração de classe histológica, suspeita de atividade residual da doença, ou então se eu quero diferenciar a presença de lesões crônicas ou lesões ativas. Ele propõe uma nomenclatura para as biópsias repetidas da nefrite lúpica. Ele chama de repetição da biópsia renal mediante uma indicação clínica, quando tem essa é a biópsia que você vai fazer quando tiver uma incerteza clínica do status da nefrite lúpica, ou seja, se a atividade clínica persistir, ou então se tiver uma atividade sorológica na ausência da atividade clínica. Ele fala que também pode acontecer, também pode ser denominada a repetição da biópsia conforme protocolo para avaliação do tratamento inicial, geralmente realizada após 12 meses do início do tratamento, ou a repetição da biópsia conforme o protocolo após a remissão clínica de longo prazo, geralmente realizada quando a resposta clínica é sustentada por pelo menos 12 meses, para auxiliar nas decisões sobre o tratamento subsequente, incluindo se vai reduzir a imunossupressão ou mesmo retirar. A nefrite lúpica é uma injúria renal imunomediada, conforme a gente caracterizou bastante, viu bastante na aula anterior. Caracterizada principalmente pela presença de depósitos na imunofluorescência, IgA, IgG, IgM, C1Q e C3, com uma certa frequência, vindo todos juntos, que é o que a gente chama do full house. Considera-se uma amostra adequada quando tem pelo menos 10 glomérulos. A classificação da doença é primariamente baseada em achados glomerulares, mas também são encontrados e classificados achados de atrofia tubular, inflamação intersticial e fibrose, arteriosclerose e outras lesões vasculares, como a microangiopatia trombótica. Aí aqui, para nossa alegria, principalmente da Sabrine, ele cita da falha em ter uma classificação tão glomerulocêntrica. E aí ele acaba sendo diminuído, né, o papel da parte tubular, da túbulo interstício e vascular, que tem lesões muito importantes para o prognóstico e para a resposta ao tratamento desse paciente. A descrição das lesões ativas e crônicas foi introduzida em 1964 e foi refinada em 76, com o sistema de pontuação proposto posteriormente, que a gente vai ver. Então, esse box aqui, ele traz a classificação histológica da nefrite lúpica. Aqui, nesse começo aqui, tem as classes que a gente já conhece, que é de 1 a 6. A classe 1 só tem mesmo a deposição dos imunocomplexos com a microscopia óptica normal. A classe 2 já começa a aparecer alguns achados mesangiais, expansão de matriz, também com os depósitos imunes. Na classe 3 começa a glomerulonefrite. E aqui ele traz, né, na época em que tinha a separação, né, da classe 4 segmentada à classe 4 global, com a glomerulonefrite envolvendo mais de 50% dos glomérulos e mais de 50% mostrando lesões segmentares. Já no global, mais de 50% dos glomérulos com lesões globais. A classe 5, que é a membranosa pura, que são depósitos subepiteliais, depósitos imunes, e a classe 6, uma esclerose avançada, em mais de 90% dos glomérulos, já caracterizando rins crônicos. E aqui na coluna do lado, os critérios de atividade e cronicidade. Os critérios de atividade são 6, com score total de 24 pontos, e os critérios de cronicidade são 4, com um total de 12 pontos, sendo que, dentre os de atividade, a necrose fibrinoide e a presença de crescente tem pontuação duplicada aqui. Os altos scores de atividade e de cronicidade estão associados com prognóstico renal ruim, que podem significar exacerbações iminentes a curto prazo ou perda de função renal a longo prazo. A curto prazo, quando a gente está falando de atividade, e a longo prazo, quando a gente está falando de cronicidade.
A revisão da classificação da ISN e da Sociedade de Patologia Renal de 2018 colocou definições para a hipercelularidade mesangial e crescentes celulares, fibrocelulares e fibrosos, substituiu a proliferação endocapilar por hipercelularidade endocapilar, eliminou as subdivisões segmentar e global da classe 4 e substituiu as designações, que era A/C, ativas e crônicas, né, pelos índices de atividade e cronicidade do NIH modificados que a gente viu anteriormente. A variabilidade interobservador com o sistema de classificação atual continua sendo uma preocupação e a necessidade de uma nova classificação para nefrite lúpica tem sido destacada. Distinguir as lesões ativas de crônicas, principalmente por meios não invasivos, seria altamente relevante para a orientação clínica do tratamento da nefrite lúpica. Daí, outras lesões que não são nefrite lúpicas, mas que também podem ser encontradas no paciente lúpico, elas tanto podem similar à nefrite lúpica, como também podem estar ali presentes junto com ela. O paciente pode ter nefrite lúpica mais essas lesões aqui, que seria a microangiopatia trombótica, nefrite intersticial sem envolvimento glomerular, que estaria atribuído a uma toxicidade medicamentosa ou mesmo presença de infecções, a podostopatia do lúpus e as comorbidades. O paciente pode ser diabético ou hipertenso e ter as alterações próprias dessas comorbidades ali, junto com uma nefrite lúpica, ou mesmo sozinha, similando uma nefrite lúpica. A microangiopatia trombótica, ela é caracterizada por trombos de fibrina nos capilares glomerulares e ou arteríolas, e está presente em 6 a 25% dos pacientes lúpicos. Um dado é que na casuística do HC, que foi a minha dissertação do mestrado, a gente encontrou 8,7% de microangiopatia trombótica. A síndrome antifosfolípide, a PTT e a MAT, mediada por complemento, são causas frequentes, seguidas por síndrome hemolítica urêmica, infecções, uso de droga e malignidades. A classificação da EULA de 2023 da síndrome antifosfolípide, ela inclui lesões agudas, que chamou de microangiopatia trombótica, e crônicas, que são os microtrombos arteriais ou arteriolares organizados, com ou sem recanalização, os trombos glomerulares organizados, oclusões fibrosas e fibrocelulares, que podem ser arteriais ou arteriolares, a atrofia cortical focal, com ou sem tireoidização e hiperplasia intimal fibrosa. Essa tireoidização é um processo de cronicidade, né? De cronicidade tubular, em quem tem vacuolização tubular, com a presença de umas células achatadas ao redor. Os achados histológicos da nefropatia por síndrome antifosfolípide podem coexistir com a nefrite lúpica, e os efeitos dos anticorpos antifosfolípides, todos eles, a anticoagulante lúpico, a anticardiolipina e o beta-2-glicoproteína, do desfecho renal, ainda não é claro, especialmente nos pacientes que não têm a nefropatia por síndrome antifosfolípide. Porque é bem heterogêneo o quadro do lúpus e da positividade desses anticorpos, então ainda não dá para saber o significado deles em relação ao rim nos pacientes que sejam positivos a eles. Bom, tanto o primeiro episódio quanto cada recidiva subsequente determinam o desfecho renal no lúpus, conforme a gente viu na aula anterior. Cada FLE, cada atividade renal pode aí reduzir em décadas a sobrevida desse rim. Então, é muito importante o screening para poder fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento quanto antes da nefrite lúpica. Novos biomarcadores urinários estão sendo explorados e validados de forma independente, mas ainda não substituíram os marcadores de vigilância convencionais. A triagem regular é feita semestralmente nas fases que a doença está quiescente e a cada 1 ou 3 meses nas fases de atividade da doença. E em cada uma dessa avaliação, é avaliado o status volêmico, pressão arterial, urinálise e também os parâmetros séricos. Esses parâmetros são creatinina, se tem hemácias dismórficas ou acantócitos, presença de cilindros hemáticos ou leucócitos, presença de proteinúria nova
ou pior, que são aqueles critérios exatamente da indicação da biópsia renal. Os níveis séricos reduzidos do complemento, as frações C3 e C4, e a cinética dos anticorpos anti-DNA, tanto positividade quanto a análise quantitativa do anticorpo, permanecem valiosos para identificar a atividade humoral do lúpus e, portanto, para prever surto da nefrite lúpica. Idade jovem, baixos níveis séricos de C3, altos níveis do anti-DNA e anticorpos SM, anti-SM no momento do diagnóstico do lúpus, aumenta o risco da nefrite lúpica. Já anticorpos contra C1q e a proteína C reativa parece estar associado a uma maior gravidade da nefrite lúpica, mas investigações adicionais são necessárias para avaliar se eles podem ser utilizados para fins de triagem. A positividade para anticorpos antifosfolípides estão associados a manifestações renais trombóticas, como trombose da artéria e da veia renal e infarto renal em pessoas com lúpus. Portanto, eles devem ser incluídos na rotina de rastreio desses pacientes. Bem, pessoal, começando agora a falar sobre o tratamento, ele conta que, historicamente, o tratamento seguiu um paradigma de duas fases, a fase de indução e a fase de manutenção. Em que na fase de indução, a gente faz ali uma imunossupressão mais intensa e na manutenção a gente reduz a dose aí dessa imunossupressão. E lembrando que o período, assim, o tempo dessa indução foi definido de forma arbitrária. A prática clínica e os desenhos de ensaio clínico mudaram para estratégias de tratamento integradas e mais contínuas, obscurecendo essa separação tradicional. Os objetivos a curto prazo do tratamento é um rápido alcance da remissão e a minimização da toxicidade ao tratamento. Já a longo prazo, prevenir crises, mitigar a evolução para DRC, preservar a função renal e reduzir mortalidade. Então, ele traz essa quebra de paradigma aqui, que reflete um maior entendimento, uma maior compreensão dessa doença e também reflete as novas terapias que estão se mostrando mais seguras a longo prazo. Os ensaios terapêuticos, até o momento, incluíram apenas as classes proliferativas da nefrite lúpica, com ou sem a classe 5 associada, excluindo as classes 1, 2 e 6. O tratamento de pacientes com uma classe de nefrite lúpica estudada nos ensaios terapêuticos deve ser direcionado pelo nível da atividade histológica, porém, essa orientação ainda não foi diretamente avaliada nos ensaios clínicos. Para a nefrite lúpica ativa, o tratamento visa uma abordagem dupla de controle da atividade imune e também da mitigação dos efeitos de perda de néfrons, que a gente também começou a falar na parte 1 desse artigo. Ou seja, imunossupressão e associada a isso, controle de pressão arterial com inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e ele também traz o uso dos inibidores do SGLT2. Começando com esse quadro que tem falando de uma forma geral da abordagem da nefrite lúpica, aqui ele fala que a gente começa com a biópsia renal para excluir os diagnósticos diferenciais que podem ali estar mimetizando a nefrite lúpica e também ter acesso aos dados de atividade e cronicidade, avaliar se tem a presença da nefropatia antifosfolípide, classificar esse paciente, se for uma classe 1 ou 2, medidas de suporte, corticoide, se a podostopatia estiver encontrada, aí com a avaliação clínica você vai saber se tem podostopatia ou não. Sempre incluir os antimaláricos. A classe 5, ela já é um paciente com um rim muito perto de iniciar terapia renal substitutiva, então realmente vai ser preparar esse paciente aqui para diálise, e as classes proliferativas e a classe 5, que vão entrar com a imunossupressão além do antimalárico, que vai incluir o uso de corticoide, mas pode ser micofenolato, mofetil ou sólido, ou sódico, perdão, que pode estar associado ao belimumab, ao obinutuzumab ou à voclosporina.
ou o tratamento usando a ciclofosfamida venosa, que pode ou não estar associada ao belimumab. A classe 5, ela vai usar parecidos, só não está incluído aqui o obinutuzumab. Isso aqui seria na fase inicial, né, fase indução, vou até falar antiga, fase de indução, que é o que ele está propondo aqui no artigo, né? Ele aqui, ao final dessa fase inicial, ele já propõe considerar uma repetição de biópsia, e na fase subsequente vai incluir a manutenção aqui do antimalárico. Se o paciente usava micofenolato, vai associar, vai manter esse micofenolato com ou não o belimumab ou a evoflosporina. Se o paciente usou ciclofosfamida, vai ser convertido para micofenolato ou azatioprina, associado ou não ao belimumab. Belimumab, no caso, se for micofenolato. Da mesma forma que a classe 5, daí aqui já é uma fase mais tardia, em que deve-se considerar nova biópsia para avaliação de longo prazo de para onde que vai essa imunossupressão, considerar a redução principalmente dos corticoides, e aí ele fala para considerar nova biópsia futuramente no caso de suspeita de nova atividade de doença, e as recomendações gerais, que deve ser considerado em todos os pacientes, inibidores de SGLT2, voclosporina, de preferência se estiver em caso de síndrome nefrótica, garantir a aderência aos antimaláricos, dieta, preservação óssea, preservação de infecções e risco cardiovascular. Os antimaláricos, particularmente a hidroxicloroquina, devido ao seu perfil de segurança, são recomendados para todos os pacientes com lúpus, a menos que o paciente tenha alguma contraindicação. Para a nefrite lúpica, o dado sobre os antimaláricos é um pouco importado dos pacientes lúpicos, não tem uma superevidência forte do uso dos antimaláricos especificamente na nefrite lúpica, mas como essa droga vai bem no paciente lúpico com uma aparente imunomodulação, a droga segura, barata, ela está indicada assim em todos os pacientes. Reduzem o risco, parece que reduzem o risco, né, de nefrite lúpica nova ou recidiva e progressão para falência renal, possivelmente por interferir nas ações dos receptores do tipo TOL. A triagem de rotina para retinopatia induzida por antimaláricos é recomendada, com considerações específicas sobre ajuste de dose para pacientes com função renal ou hepática comprometidas, porque são pacientes em que a excreção da droga vai estar alterada. Ele não traz de como ser feita dessa triagem, o CADIGO já não recomenda mais a triagem ser feita no momento do início, mas recomenda sim ser feita após 5 anos e depois regularmente com o exame da retina. Começando com as classes não proliferativas, não temos evidências robustas do tratamento para as classes 1 e 2. Todos os pacientes com proteinúria devem receber inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mantendo um bom controle pressórico e aderência à restrição de sódio. A podostopatia pode acontecer isoladamente ou então associada à nefrite lúpica classe 1 ou 2, histologicamente se assemelhando à doença de lesões mínimas ou GESF. Lembrando que vai ser um paciente que vai estar ali manifestado com uma síndrome nefrótica, e aí quando biopsia vem realmente alterações mínimas na biópsia. Para pacientes com padrão de doença de lesão mínima, o uso dos corticoides geralmente é suficiente. Já para um padrão mais parecido com GES, pode requerer associação com azatioprina ou inibidores de calcineurina. Ele coloca a referência sobre essa imunossupressão do CADIGO e do EULAR. Entrando aqui nas classes proliferativas, tratamento inicial é proposto com 1 ou 2 agentes imunossupressores combinados com glicocorticoides. Vai ser chamada aqui de terapia dupla, quando são 2 agentes imunossupressores, um agente imunossupressor com corticoide, ou tripla, quando 2 agentes imunossupressores e corticoide. Na dupla, vai ser o micofenolato, sódico ou mofetil, e a ciclofosfamida endovenosa, um ou outro, tá?
a ciclofosfamida mais comumente utilizada em dose baixa, como do regime Eurolupus, lembrando que o KDIGO ainda recomenda a dose mais alta, que é a dose que foi feita no trial do NIH, que são os pulsos mensais para os casos mais graves, que a gente acaba pegando com uma maior frequência, a gente como nefrologista, e a terapia multiagentes, em que a voclosporina foi adicionada aos corticoides mais microfenolato e o belimumab foi associado aos corticoides mais o microfenolato ou ciclofosfamida na dose mais baixa, que é a dose do Eurolupus. Um número significativamente maior de pacientes recebendo terapia tripla com belimumab ou então com a voclosporina alcançou resposta renal completa em 1 ou 2 anos, que foi o que os trials deles trouxeram para a gente. Além disso, um ensaio clínico randomizado fase 3 do obinutuzumab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20, mostrou resposta renal completa na semana 76 em 46% dos pacientes do grupo droga, em comparação a 33% no placebo, isso aqui em 2025. Provavelmente apoiam sua aprovação em um regime multiagente associado ao microfenolato. Os ensaios clínicos com multiagentes mantiveram o mesmo tratamento desde o início até o final do estudo, que durou ali de 2 a 3 anos, frisando, mais uma vez, sobre a estratégia terapêutica mais contínua dessa imunossupressão. Só trazendo aqui o artigo do New England, do obinutuzumab desse ano. Os regimes com múltiplos agentes podem melhorar a taxa de remissão renal, mas tem tanto um acesso como custo limitado. A gente do Brasil do SUS que o diga. Idealmente, o tratamento deve ser individualizado, com base nas características do paciente e dos biomarcadores de resposta. Aí, o que as análises pós-hoc e os desfechos secundários desses trials trouxeram foi justamente essas características em que pode ser que cada droga vá melhor em cada tipo de paciente. O belimumab foi mais eficaz quando foi adicionado ao microfenolato e em pacientes com menores níveis de proteinúria. Preveniu a atividade de doença e atenuou a queda da taxa de filtração glomerular ao longo do tempo. Já o obinutuzumab foi mais eficaz em pacientes com altos níveis de proteinúria, maior que 3 gramas, atividade sorológica presente e naquelas com classe 5 associada. Lembrando que a classe 5 pura, isolada, não foi incluída, só classe proliferativa com a classe 5 associada. Já a voclosporina foi efetiva e possibilitou um rápido desmame de corticoide em todos os níveis de proteinúria. Falando agora sobre o tratamento subsequente. De uma forma geral, a intensidade da terapia reduz após o período inicial e mantém sua imunossupressão moderada de longo prazo. O objetivo disso é reduzir os eventos adversos relacionados ao tratamento, a uma imunossupressão mais agressiva, e dar tempo para o paciente consolidar a resposta ao tratamento, que não é uma resposta que vem muito rápido. A resolução da nefrite lúpica demora e frequentemente não ocorre durante a terapia inicial. Por isso que nos estudos, os desfechos primários eles são estabelecidos em geral para 12 ou 24 meses. Quando há protocolo de repetição de biópsia renal, pode-se usar a resposta histológica e clínica para orientar essa terapia subsequente aqui. Então, o paciente que começa com a ciclofosfamida venosa, quando for no tratamento subsequente, ele vai passar a receber o microfenolato ou a azatioprina. Já o paciente que começou com o microfenolato vai manter esse tratamento, só que com uma dose um pouquinho reduzida. A duração total da imunossupressão na nefrite lúpica não foi totalmente determinada, mas recomenda-se estender por pelo menos 3 anos. Os corticoides, eles devem ser suspensos, ou pelo menos suspensos primeiro, ou mantidos na menor dose possível. Quando a gente está falando de um regime multiagente, como que ficou? O Bliss Trial manteve a associação com microfenolato e corticoide em baixa dose do belimumab, né? Por 2 anos e meio, foi eficaz e com baixa taxa de eventos adversos.
Já o Aurora manteve a voclosporina por 3 anos, combinado com dose reduzida de miclofenolato, também sem maior eventos adversos. Sobre outras drogas e sobre um tempo maior do que esse, não temos dados ainda. Falando agora sobre a classe 5 pura, as evidências para imunossupressão para essa classe são limitadas devido à baixa representatividade nos trials. Ocorre menos. A imunossupressão costuma ser indicada quando tem uma proteinúria persistente maior que 1 grama, apesar do manejo conservador, que seria o controle pressórico, restrição de sódio, uso de inibidores de sistema renina-angiotensina-aldosterona. E os regimes utilizados não vão diferir dos da classe proliferativa. Como a doutora Cris costuma falar, a gente importa o tratamento das classes proliferativas para tratar a nefrite lúpica membranosa. Os inibidores de calcineurina e os biológicos com alvos de células B são utilizados baseado na sua eficácia para a nefropatia membranosa primária. E a intensidade da imunossupressão também pode ser influenciada por manifestações não renais. Aí aqui, pessoal, ele vai bater bastante da tecla sobre esse tratamento além da imunomodulação. Os pacientes com nefrite lúpica e doença renal crônica, eles são de alto risco cardiovascular e tem maior progressão para doença renal crônica terminal. Então, precisa ser bastante visto com esses pacientes sobre outros tratamentos que não só a imunossupressão, para eles manterem um peso saudável, limitar a ingesta de sódio, um controle meticuloso da hipertensão e receber os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele até fala que essas medidas estão sendo pouco valorizadas e talvez pouco realizadas, porque os pacientes continuam com um alto risco cardiovascular, com alto índice de eventos. Apesar da evidência limitada ou mesmo inexistente na nefrite lúpica especificamente, ele fala que podemos considerar o uso dos inibidores do SGLT2 e dos antagonistas de GLP-1 para frear a doença renal crônica quando ela estiver presente, aí utilizando, assim, extrapolando, né, os dados do benefício dessas drogas na população geral com DRC. Deve ser realizado o screening para hepatite B e tuberculose, principalmente nos locais que têm alta prevalência dessas infecções, como o Brasil. E a vacinação deve ser considerada nos pacientes expostos à imunossupressão potente. As vacinas recomendadas são a da influenza, do zoster e a pneumocócica antes de iniciar a terapia. Lembrando que não se deve retardar a terapia para aguardar o efeito da vacina. Aqui no Brasil, se encaminhar para os CRIAs, eles também fazem a meningocócica. E também lembrando que não se deve usar as vacinas de vírus vivo, só de vírus inativado. No Brasil, a do zoster teria que ser a vacina particular. Aqui nesse quadro, nessa figura, perdão, ele traz em azul o manejo das comorbidades e aqui em amarelo o manejo dos eventos adversos associados ao tratamento. Então, comorbidades que podem estar presentes, são frequentes na população geral, podem estar presentes na população lúpica, com nefrite lúpica, hipertensão, por exemplo. O paciente pode evoluir com necessidade de diálise, ocorrência de síndrome nefrótica, eventos cardiovasculares que podem requerer baixas doses de aspirina, a depender do risco daquele paciente, pode considerar manter o AS em dose baixa, tratar a dislipidemia, vitamina K e antagonista da vitamina K ou heparina, se tiver a síndrome antifosfolípide associada, a anemia secundária à doença renal, que será tratada com os inibidores com os estimulantes da eritropoese, e o tratamento da doença mineral e óssea. A ocorrência aqui de infecções secundárias ao tratamento, ele frisa o pneumociste girovese, o zoster e a tuberculose latente. Também lembrar da influenza, o pneumococo e da vacinação para o COVID. Hipertensão, que também pode acontecer relacionada ao próprio tratamento, né? As alterações reprodutivas, principalmente os pacientes
usuários da ciclofosfamida, com falência ovariana precoce, efeitos adversos durante a gestação, teratogenicidade e a ocorrência mais frequente de osteoporose. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um disso nos próximos slides. Então, além do lúpus, o paciente com maior risco cardiovascular também tem esses outros fatores de risco aqui que pode estar concomitante ali. O paciente lúpico em si já vai ter maior risco cardiovascular, e aí, se ele tiver algum desses aqui mais ainda, né, hipertensão, já doença renal crônica estabelecida, a presença da síndrome nefrótica, o uso prolongado de corticoide, obesidade, diabetes, tabagismo, dislipidemia e síndrome antifosfolípide. O uso de hidroxicloroquina e da aspirina em baixas doses pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Os antagonistas de vitamina K ou heparina são indicados para nefrite lúpica com síndrome antifosfolípide concomitante. Os lúpicos têm cerca de 2 vezes mais osteoporose, e se esse lúpico tiver nefrite lúpica, ele tem 1,6 vezes mais chance do que os lúpicos que não têm a nefrite. O risco de fratura deve ser avaliado dentro de 6 meses do uso do corticoide, e depois disso, a cada 2 ou 3 anos. Deve ser feita a prevenção em todos os pacientes com mudança de estilo de vida. A atividade física tem efeito protetor na osteoporose. Uso de cálcio, vitamina D em níveis, mantendo a vitamina D em níveis adequados e minimizar o uso de corticoides. Podem ser usados bifosfonatos, teriparatida e denosumab, lembrando do cuidado que deve se ter se o paciente já tiver alteração de função renal, que não é toda droga que a gente vai poder fazer, e o denosumab tem o maior risco de hipocalcemia. E agentes com estrogênio não são indicados pelo risco de trombose nesses pacientes. Quanto à fertilidade e desejo de gestar, deve ser avaliado o risco no início do tratamento. Então, antes de iniciar o tratamento, você avalia o risco o risco e o desejo daquele paciente, né? Principalmente se a escolha melhor para aquele paciente ou a escolha disponível for a ciclofosfamida, que está associada a uma falência ovariana mais precoce e também na mulher, né? E a azoospermia no homem, podendo ser considerada a criopreservação de óvulos ou espermatozoides, que infelizmente não é a nossa realidade no SUS. Em caso de ter uma criopreservação inacessível, considerar a leuprolida na mulher ou a testosterona no homem, para tentar ajudar nessa preservação aí de fertilidade. No caso de gestação, é recomendado manter hidroxicloroquina e associar aspirina em dose baixa. Heparina é recomendada além do AS no caso de SAF associada. Só um parêntese, tá, pessoal? Ele não comentou nada sobre a dose dessas drogas aqui, tá certo? O aconselhamento pré-concepcional e a contracepção eficaz são fundamentais. A imunossupressão que é utilizada na gravidez é a azatioprina, tacrolimus e ciclosporina. Lembrando que o inibidor de calcineurina, muito provavelmente a dose vai ter que ser aumentado um pouquinho por causa do metabolismo do bebê. Ele frisa também a necessidade de programas educacionais sobre as opções de tratamento para o paciente, informações sobre os efeitos adversos das drogas, a importância de adesão à terapia, a importância de adesão à terapia, a importância de adesão à terapia, e do paciente lúpico, a importância de adesão à terapia, modificação do estilo de vida e estratégias para lidar com as crises. A não adesão é um problema difícil e acho que todos nós vemos essa dificuldade, é muito real, é um entrave muito grande no tratamento do paciente lúpico. É difícil de detectar às vezes e também de gerenciar. Uma forma de detectar seria ver o nível sérico das medicações, da cloroquina, que o paciente deveria estar usando continuamente, e também tem a opção de dosar o microfenolato sérico. E tem alguns estudos que colocam como um fator de risco considerável para progressão, para perda de função renal. E explicar para o paciente que ele pode acabar fazendo com que isso seja um viés, e a gente acredite que, na verdade, é uma resistência, a gente vai aumentar o tratamento dele sem necessidade, ou mesmo trocar a terapia porque ele não está usando o remédio. O principal objetivo do tratamento
é melhorar a sobrevida renal sem comprometer a qualidade de vida relacionada à saúde. Qualidade de vida relacionada à saúde vai estar descrita nos próximos slides com essa sigla, tá? A maioria dos estudos sobre a nefrite lúpica utilizou instrumentos genéricos para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde, principalmente essa escala aqui, a SF36, que tem 36 perguntas, se eu não me engano, são 8 domínios. Um estudo transversal relatou pontuações mais baixas nos domínios de funcionamento físico, papel físico e funcionamento social do SF36, comparando pacientes com nefrite lúpica ativa versus inativa. Um suíço também relatou pontuações mais baixas em outros domínios, mas também relatou pontuações mais baixas na qualidade de vida. Já o estudo italiano, a nefrite lúpica, em geral, não foi associada a uma pior qualidade de vida do que os lúpicos que não tinham nefrite lúpica. Então, todos os lúpicos estavam iguais. Então, os dados, eles são discordantes. Ele também citou um iraniano que também mostrou baixas pontuações. Então, essas diferenças podem acontecer por diferença de amostra, pela proporção de nefrite lúpica ativa, pelo estágio da DRC, aí isso é bem importante, vai falar um pouquinho no próximo slide, pela severidade da nefrite lúpica, a imunossupressão utilizada e a ferramenta de avaliação utilizada também. Pacientes com nefrite lúpica e disfunção renal grave têm relatado pior qualidade de vida relacionada à saúde, e isso pode ser pela própria DRC, e não pela nefrite lúpica em si, não saberemos. A terapia de substituição renal demonstrou melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde, independente da etiologia da DRC. Utilizando o Lupus Pro, que é outra ferramenta validada para lupus, um estudo multinacional comparou pacientes com nefrite lúpica ativa e inativa com pontuações mais baixas na qualidade de vida, tanto na relacionada à saúde como na não relacionada à saúde, especialmente nos domínios de medicações do lupus e de procriação. Outra ferramenta específica para lupus é o Lupus Call, que também é sensível a mudanças no status de saúde relatado pelos pacientes, mas essa ferramenta ainda não está validada para nefrite lúpica especificamente. A importância de avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde não pode ser superestimada, e a incorporação de PROS nos principais estudos sobre nefrite lúpica deve se tornar uma prática padrão no futuro. Aí só mostrando aqui esse estudo aqui que avaliou a Lupus Pro. Aqui é a Lupus Pro, só mesmo para ilustrar para vocês, é um questionário que o próprio paciente responde. Bom, e o que a gente tem para o futuro? Primeiramente, apesar de todo o avanço que já aconteceu na terapia e no entendimento da doença, tem alguns problemas que continuam com bastante interrogação para a gente, continuam como entraves importantes. Um dos principais é paciente ali lúpico ao longo da vida, desenvolvendo proteinúria, é atividade imune ou não é atividade imune? Prever a resposta ao tratamento, que é muito variável a cada paciente, e monitorar esse tratamento continua sendo desafiador. O tratamento individualizado será facilitado à medida que o foco da biópsia renal se deslocar, além das descrições histológicas, para incorporar a caracterização molecular do tecido renal, incluindo não apenas o glomérulo, mas também túbulo interstício e vascular. Vários parâmetros histológicos, sorológicos e urinários foram avaliados como biomarcadores para nefrite lúpica nas últimas 3 décadas, mas poucos foram validados e os dados de cortes longitudinais de nefrite lúpica são escassos. O que a gente tem de promissor? A contagem de células TCD4 urinárias para detectar e monitorar nefrite lúpica ativa, um biomarcador composto CCL2 urinário, que é uma quimiocina, é o MCP1, e creatinina sérica, que se mostrou relacionado com a inflamação túbulo-intersticial, a interleucina 16 e o CD163 urinários, que mostraram espelhar atividade intrarrenal na nefrite lúpica,
A molécula de adesão celular leucocitária ativada pela urina demonstrou ser um marcador versátil de nefrite lúpica em múltiplas cortes, apontando também para essa via, CD6-ALCAN, como um potencial alvo terapêutico. Então, é provável que esse campo de investigação amadureça nos próximos anos e múltiplos esforços estão em andamento para testar os principais candidatos a biomarcadores em múltiplas coortes. Próximos passos para melhorar o desfecho dos pacientes. Não que seja simples, não que seja fácil, mas vamos lá. Vá além das biópsias invasivas, testando marcadores urinários promissores baseados em coortes longitudinais de pacientes. Integre o perfil molecular, transcriptômica, espacial e proteômica, as biópsias renais iniciais e também nas biópsias de acompanhamento, para identificar subtipos distintos de nefrite lúpica e as vias moleculares específicas, e assim orientar uma terapia mais personalizada. Redesenhe os ensaios clínicos, com desfechos renais mais sensíveis e uma seleção refinada de pacientes. Por exemplo, utilizando aquela assinatura do interferon tipo 1, que a gente aprendeu na primeira parte. Estabeleça protocolos padronizados para terapias de depleção de células B, definindo alvos antigênicos ideais, esquemas de dosagem, biomarcadores de resposta e estratégias de gerenciamento de toxicidade. Defina critérios claros para a biópsia, se é uma biópsia de avaliação, se é para desmame de terapia ou se é uma suspeita de atividade de doença, para otimizar o tempo e minimizar procedimentos desnecessários. Incorpore os resultados relatados pelos pacientes, como, por exemplo, utilizando a Lupus Pro, como desfechos secundários de rotina, com ferramentas digitais adaptadas culturalmente, para cada cultura, né, para monitoramento da qualidade de vida em tempo real. Fortalecer as vias de cuidado multidisciplinar, integrando reumato, nefro, nutrição e apoio à saúde mental, e colaborar com pagadores e sistemas de saúde para garantir um acesso equitativo, mais universal, aos medicamentos biológicos e biosimilares avançados, respaldados por dados robustos de custo-efetividade. E o que a gente tem a mais aí pelo futuro, de novos trials e potenciais novos alvos? Novos biológicos e inibidores de pequenas moléculas poupadoras de corticoide que possam substituir a imunossupressão específica são muito necessários e têm sido bastante pesquisados. O belimumab, o obinutuzumab ou os inibidores de calcineurina podem ser adicionados à terapia padrão com corticoide e microfenolato ou ciclofosfamida para aumentar a chance de atingir uma resposta renal completa, evitar crises e também reduzir a dose dos corticoides. Um estudo clínico randomizado de fase 3, isso aqui foi aquele mesmo que a gente trouxe, tá? Avaliou o anticorpo monoclonal anti-CD20 obinutuzumab, que vai induzir uma depressão profunda de células B, como um complemento ao microfenolato, e atingiu seus desfechos primário e secundário no início desse ano. E séries de casos iniciais de terapia com células CAR-T, anti-CD19 e nefrite lúpica refratária, relatam respostas clínicas e imunológicas notáveis. Então, de novo aqui, o paper do obinutuzumab, do New England, e aqui eu trouxe só um das referências que ele colocou da terapia CAR-T, que foi uma série de casos, mas tem várias outras referências nessa revisão sobre essa terapia. É fundamental definir alvos ideais. Ele dá o exemplo do CD19 e dos antígenos de plasmócitos, a dose e a segurança antes da utilização mais ampla da terapia. A depressão de plasmócitos com anti-CD38 também demonstrou uma eficácia em nefrite lúpica refratária e está sendo testada em programas de fases iniciais. E ele trouxe também, falando sobre a terapia imunoablativa com transplante autólogo de células-tronco, que induziu uma sobrevida livre de doenças de 5 anos em mais de 50% dos pacientes com nefrite lúpica refratária, embora com uma taxa de recidiva de 27% e um alto grau de morbidade. A referência que ele traz é essa. Foram 53 pacientes. Agora sim, a mortalidade foi alta, tá? Foi uma mortalidade alta no pós-transplante.
Ele até coloca que precisa ser redesenhado com a maior segurança, né? Selecionar melhor os pacientes para poder prosseguir com essa terapia. Também um alvo interessante é a via do interfero 1, que a gente também falou muito, né, na primeira parte da revisão. A antagonização do receptor de interferon tipo 1 com anifrolumab resultou em sua aprovação para lúpus extrarrenal e está sendo avaliada na nefrite lúpica. Para concluir, juntamente com farmacoterapia adequada, o cuidado multidisciplinar adaptado às necessidades individuais do paciente, envolvendo reumatologistas, nefrologistas, assistente social e outros profissionais de saúde, é crucial para abordar holisticamente os fatores de risco imunes e não imunes, para perda progressiva da função renal, reduzir a perda progressiva da função renal e maximizar a sobrevida renal na nefrite lúpica. Apesar desses desafios, os avanços convincentes em pesquisa básica, diagnóstico, tratamento e estratégias de monitoramento para a nefrite lúpica geram esperança e promessa para o futuro. E é isso, galera. É isso aí, Mari. Parabéns pela apresentação do artigo longo aí da Nature. Obrigada aí por ter nos ajudado nessa. Aí, antes de abrir aí para discussões, eu queria só comentar que o Brad Hoven, que é um dos autores, e a Ana Malva, ela é uma nefrologista argentina. Eles trabalham juntos há muitos anos, diria até que há décadas. E lá na Argentina, eles conduzem muito esses trabalhos de rebiópsia. Então, acho que deu para perceber uma certa tendência nessa revisão a essa questão de rebiópsia. Assim, na minha opinião, está um pouco enviesado, né, porque os dois trabalham nisso, e eu sempre coloco que, assim, perfeito, você pode até fazer uma biópsia, na verdade, o Fervenza comenta também um pouco isso, nessa biópsia ter zero atividade. Tá, se você se utilizar disso, você parar uma imunossupressão, você não tem garantia nenhuma de recidiva, tá? Então, só chamando a atenção que a biópsia está te dando a foto ali, né? Mas ela não vai te dar o futuro, se você vai parar na imunossupressão, ele vai recidivar ou não. E, aliás, eu acho que ele até aborda muito pouco essa questão de recidiva nessa revisão, né? Mas aí, fazendo esse apanhado aí, eu deixo aberta para discussões, para quem quiser ter a palavra aí para falar. Né? Eu só queria aproveitar isso da rebiópsia, doutora, que não sei se seria viável, né? Eu já tive interesse de avaliar isso da rebiópsia nas pacientes que tinham intenção de engravidar e elas estavam em remissão clínica, né? Mas por algum motivo ali, às vezes, ou eram muito jovens, ou já tinham tido alguma recidiva, algo assim. A rebiópsia poderia ajudar ali a gente ter a segurança de tanto alterar a imunossupressão, quanto de permitir que a paciente pudesse prosseguir com a gravidez, né? Não sei, assim, se a gente valeria de ter esse raciocínio, tendo hoje, né, esse novo olhar aí também para a questão da atividade imunológica também. Talvez um estudo prospectivo seja difícil, a gente tentou isso, né, nos anos atrás, é uma coisa que, assim, mesmo que eu biopsie ela agora, a gente não tem certeza de quando que ela iria engravidar e avaliar os desfechos na gravidez, poderia até ficar uma biópsia com intervalos muito discrepantes uma da outra, mas talvez, já que os argentinos têm esses dados de rebiópsia, será que algum desses casos deles engravidaram ali? Será que é um paciente jovens que engravidaram depois? Talvez valha a pena a gente, sei lá, não sei se alguém tem um contato, se quiser fazer um trabalho disso, de avaliar esses casos, já que eles têm esses dados de rebiópsia, ou algum outro centro que faz biópsia protocolar. O que você acha, doutor? Ou doutores todos que estão aí? Eu acho que um contato sempre vale a pena, realmente, eu acho que o local que mais faz rebiópsia, até onde eu saiba, a Lê pode comentar, realmente é da
da Ana Mata, né? Ana Malva, perdão. Eu não sei se ela ainda está em Buenos Aires, mas eles têm, com certeza, eu acho que as maiores casuísticas de rebiópsia aí, mas deixa a Lê falar um pouquinho aí. Fala, Lê. Então, Cris, olha, assim, que eles têm com certeza, a Ana Malvar chegou a publicar, e aí eu acho que já não foi mais em parceria com o Roving, um trabalho de rebiópsia dos pacientes que ela incluiu no Bliss-LN. Então, ela até comparava os pacientes que tinham tomado belimumab com os que não tinham tomado belimumab, né, essa rebiópsia sem belimumab, então esse trabalho é interessante de ver, porque ela tem 10 pacientes em cada braço, né, e ela, assim, desses, a grande maioria zera, só um paciente não zera a atividade com 6 meses no grupo belimumab, no outro grupo é menor, né, então só registrando que até a ideia que esse paper defende um pouco de que agora a gente tem que tentar o mais rápido possível atingir, né, o tratamento da atividade ali, então é a associação dessa droga ajudando um pouco a atingir, isso é uma coisa que consegue se ver um pouco nesses trabalhos de rebiópsia. Mas assim, Sabrine, fazer uma colaboração sem a gente ter um dado para incluir junto, eu acho que é difícil. Possivelmente eles vão analisar, né, o que eles tiverem nessas rebiópsias, talvez até nesse polo, né? A gente pode dar ideia, mas eu acho que dificilmente talvez eles fiquem com a ideia e eles têm um banco deles. E como a gente não faz rebiópsia, eu acho difícil a gente conseguir uma colaboração assim, né? Talvez o Roving consiga, porque o Roving tem o nome dele lá, né? Mas eu acho que é um pouco complicado a gente pensar nisso. Isso que a Cris falou é engraçado, né? Eu costumo falar bastante isso, mas assim, a medicina é muito pendular, né? O Roving começa a fazer esses trabalhos de rebiópsia e a rebiópsia acaba ganhando um impacto grande. Um desses trabalhos que ele publica com a Malvar, ele faz uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, ele suspende o tratamento de manutenção independente de qualquer coisa. Então, os pacientes tinham um critério de suspensão de tratamento de manutenção, só que ele tinha rebiópsia desses pacientes, e aí o que ele mostra é que aqueles pacientes que tinham atividade de 1, 2 recaem mais, né? Então, daí que vem a ideia de talvez a biópsia ajudar nessa decisão de suspender ou não suspender o tratamento de manutenção. Aí, em contrapartida, o Fervenza ele tem uma ideia que é um pouco diferente dessa, né? Porque o Fervenza defende que, assim como na membranosa, se os seus marcadores imunológicos estão negativos, a sua histologia mais a negativar, e isso não é um fator que assim, né, a gente tem que ter como prioritário. A gente tem que saber que a histologia demora mais mesmo, mas se todos os marcadores imunológicos estão seguindo para o caminho negativo, depois a gente vai ver a melhora renal. Ele faz uma comparação, inclusive, com membranosa, né? Então, membranosa, primeiro antiplá negativa, depois a gente vê a melhora da proteinúria e mais depois ainda a parte histológica. Então, ele raciocina mais ou menos assim para nefrite lúpica. O que eu acho, né? Se é que eu posso achar alguma coisa em tudo isso. Eu acho que lúpus é muito diferente de membranosa, porque lúpus tem muitos outros fatores envolvidos e essa imunossupressão de manutenção que a gente mantém, eu sempre tenho a dúvida se ela é suficiente realmente para limpar todo o rim e às vezes o sistêmico pode sumir antes. Então eu acho que ainda falta muito trabalho para a gente conseguir definir todos esses papéis aí. Eu concordo com a Cris que toda vez que a gente vê uma revisão escrita por alguém que tem uma fé muito grande em alguma coisa, existe a gente acaba se envezando muito para tudo isso, né? E, gente, de verdade, se a gente for fazer rebiópsia na quantidade de vezes que eles estão mandando aí, a gente torna inviável para paciente, para o sistema de saúde, para um monte de coisa, né? Então, eu acho que talvez na prática clínica a gente vai ter que pesar melhor um pouco do uso disso. Então, enfim, ainda não sei como responder tudo, tá? Talvez eu tenha falado demais no vazio aí, mas eu acho que eram as coisas que a gente precisa considerar aí. Agora, Sabrina, eu gostaria de saber muito se serve ou não serve para usar para quem quer engravidar. Eu já cheguei a indicar biópsia renal para paciente que eu tinha insegurança de liberar para gestação, né? Mas eu acho que essa colaboração aí seria só passar a ideia para eles, é o que a gente consegue fazer.
E eu acho que, de novo, eles falaram de flare, mas abordaram muito pouco, né? Porque, assim, em termos de resposta, assim, até pelo trabalho da Mari e esses traios clínicos, a gente sabe que se a gente for juntar resposta completa e parcial, vai dar ali seus 40%. É por isso que o obinutuzumab está tão bam, que deu 40% que eu entendi só de resposta completa, né? Parece uma coisa sensacional, né? Mas os da Mari mostrou que mesmo aqueles que não têm a resposta ali avaliada, né, em 6 meses, não teve resposta nenhuma, eles responderam depois com mudanças de esquemas, etc., né? Eu acho que o que a gente não tem muito, assim, avaliação é essas recidivas, que, assim, a gente podia pensar, fazer marcadores, mas na prática a gente sabe que muitas das recidivas são por não adesão também, medicamentosa, né? Aí, assim, além de ser uma doença difícil, com várias apresentações e vias de patogênese, tem também esse viés da adesão, né, medicamentosa, né? A gente vê muito nos pacientes nossos que, quando eles estão na fase de pulsos, eles vão super bem. Entrou para o via oral, aí a coisa se acaba, né? Que aí fica muito realmente por, não que o remédio seja ruim, né, mas de adesão, né? Mas eu acho que ainda vale, assim, também um olhar para essa questão de recidivas, né? De repente, aquele paciente que a gente acha que é aderente, um pool de paciente que a gente acha que é aderente, avaliar também por que eles recidivaram mais, que via é essa, né, que faz recidivar mais, não sei. Também é um comentário aí, não sei o que você acha, Lê. Cris, eu acho que recidiva é um aspecto desesperador pra gente, assim, né? Porque eu acho que muito das recaídas, a grande maioria das recaídas tem muito a ver com a adesão, mas o que eu acho que a gente até pode pensar para entender que é assim, tem um grupo que não recai que eu também não sei se é porque ele é mais aderente só, né? Porque eu fico me perguntando, será que nesse grupo que não recai eles também são tão aderentes brilhantemente ou eles não são tão aderentes e mesmo assim eles ficaram protegidos com a imunossupressão inicial? Então, essa é uma dúvida que eu acho que, enfim, né? Seria interessante da gente entender para ver se existe mesmo algum perfil que predispõe, provavelmente existe, né, a essas recaídas. Dessa história que você falou, Cris, até assim, eu vi que uma boa parte não respondeu com 6 meses, mas aí a gente vê que responde depois, até com a troca do tratamento e tudo. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar, por quê? Porque o que eu fico pensando? Quanto mais tempo o paciente demora a responder, possivelmente mais cronicidade a gente gerou. Então, eu acho que talvez até o tempo de chegar na resposta também seja um indicador que a gente vai ter que começar a pensar e avaliar para rápida das estratégias de tratamento. E se a gente olhar hoje, o próprio consenso de reumato, né, e o próprio Eular, eles já falam naquela avaliação ali com 3 meses e uma expectativa de redução de proteinúria ali de 25%, né? Justamente eu acho que visando ter essa resposta mais rápida, porque é verdade, a gente sabe que nos dados clínicos lá, todos assim, a remissão completa é 20%, né? Com 6 meses, com 1 ano, a gente consegue uma remissão um pouquinho melhor, e aí vai indo assim, mas ainda assim com taxas muito ruins. Só que eu acho que aquele doente que responde mais rápido, ele é um doente que fica com uma reserva renal melhor, e que talvez isso tenha que ser também um dos alvos terapêuticos avaliados, entendeu? Pelo menos é a impressão que eu tenho, assim, se a gente erra, né, na terapêutica inicial, por exemplo, se o paciente não tem a terapia, não vou nem dizer que a gente erra, porque, enfim, a gente tem que escolher dentre o cardápio que a gente tem aí, mas talvez isso impacte futuramente. Uma coisa que talvez dê essa resposta para a gente é a análise a longo prazo desses pacientes que utilizaram o obituzumab aí, né, e que tiveram essas taxas de resposta melhores e mais rápidas, né? Então, talvez isso aí seja um caminho para a gente buscar a resposta. Legal. Eu acho que para... Oi, Joana, fala aí.
Só uma perguntinha rápida aqui. Eu não sei se isso é essa prática que não chegou em mim, mas eu vejo um movimento. Eu vi na diretriz do Colégio Americano de Reumatologia, nesse artigo, de tratar a membranosa com 1 grama de proteinúria. Eu até fui ver o critério de inclusão do ALMS, por exemplo, porque tinha um pouquinho de paciente com classe 5, né? Mas o CADIGO ainda está lá para tratar pacientes com proteinúria nefrótica, e o CADIGO é do ano passado. Aí vem o Colégio Americano, manda tratar com terapia tripla, inclusive, pacientes com classe 5 que tenham proteinúria acima de 1 grama. E esse artigo também ele colocou 1 grama aí como limite para tratar membranosa lúpica. Como vocês enxergam essa recomendação? Ô, Jana, eu tô mais com o Cadigo, tá? Eu acho que esse negócio do 1 grama aí é muito reumato, porque o reumato acaba interpretando muito a membranosa dentro de um contexto de nefrite lúpica. Mas, assim, essa proteína, para mim, né, a nefrite lúpica classe 5, eu penso muito ela como uma membranosa mesmo, né? E se a gente for olhar, inclusive, a perspectiva de sobrevida renal a longo prazo, né, em 10 anos, ela tem uma sobrevida renal parecida com o que a gente tem de membranosa. Então, eu não sei, é possível que isso vire para a gente ter que tratar a partir de 1 grama por conta, né, do que é a conduta que a Reumato sempre fez, na verdade, e tudo mais. Mas Me surpreendeu nesse artigo. Me surpreendeu eles também terem colocado, não é? Mas, assim, enfim, eu acho que talvez a gente caminhe para isso, mas, sinceramente, a gente não tem estudos isolados, né, tão sólidos aí para definir isso com membranosa. Talvez a gente tenha que fazer para dar essa resposta, mas a minha impressão é que é too much, né? Tá? Tá joia, valeu. No passado, a gente, antes de Cadigo, existir Cadigo, a gente tratava, independente, não precisava ser proteinúria síndrome nefrótica, a gente fazia isso, né, no passado, quando eu era residente, pós-graduanda, nefrite lúpica, biopsiou, tinha 1 grama, 2 de proteinúria, deu só membranosa pura, a gente tratava. E aí depois veio essa coisa do Cadigo de síndrome nefrótica. Então, olhando assim, na prática, eu também concordo que eu acho que o Cadigo tem razão. Eu não vejo, pelo menos quando eu via que a gente tratava ali aquele 1 grama, 2 gramas, a gente dava, na época o mecofenolato não era nem tão disponível, a gente metia prednisona, dose alta nesse paciente, assim, a sensação é que eu acho que a gente fazia mais mal do que bem mesmo, né? Então, eu acho que nessa fase, atualmente, eu também estou dando só antiproteinúrico, e eu estou seguindo o Cadigo por enquanto. Mas é o que todo mundo fala, né? Como a membranosa lúpica é rara, só 18%, né, da casuística toda é membranosa, não existe um trial de membranosa sozinha, né? Ninguém fez, e nem vai fazer, né? Tão pouco paciente. Então, é tudo chute, né? Mas, em termos de prática médica, assim, eu acho que o Cadigo tá certo. Eu acho que essa coisa da imunossupressão com 1 grama, assim, eu acho realmente demais. Eu concordo com a Lei aí. E é outro nicho, né, de estudo a membranosa, né, lúpica. Diga aí, Sá. Doutora, eu queria ir para uma parte prática aqui, que é do tratamento, né? Em relação ao micofenolato, tem uns esquemas diferentes aí do micofenolato, com associação, sem associação. Aí eu vou falar algumas coisas aqui, vocês me corrijam se eu estiver errada, por favor, em termos de dose. Porque quando eu fui separar, por exemplo, o esquema do micofenolato de indução, se a gente fizer ele sozinho, né, por exemplo, com aquela dose de indução, 3 gramas, aí na fase de manutenção reduz para 2 gramas dia, ok? E vai ficar com isso aí pelo menos 3 anos. Se eu for fazer um multitarget, se, por exemplo, tiver uma classe 5 associada, não tem uma disfunção renal importante, eu associo ali com tacrolimus. A dose do estudo chinês lá, que foi a maior, foi com micofenolato de 1 grama dia, associada com tacrolimus, tudo.
E aí manteria também, eles falam para manter o inibidor de calcineurina aí pelo menos 3 anos também. E se eu for fazer o voclosporin, né, que teoricamente a gente ainda não tem disponível, mas o estudo com o voclosporin foi com 2 gramas de micofenolato, né, na fase, e manteria isso aí também, por ser um inibidor de calcineurina, por 3 anos. Se eu for fazer o belimumab, aí o belimumab ele associou com terapia padrão. Então, seria com micofenolato 3 gramas na fase de indução, e depois dessa fase de indução, aí eu reduziria o micofenolato para 2 gramas dia e manteria com o belimumab por pelo menos 2 anos e meio, que foi o estudo que é o que está lá no último CADIGO também, 2024. Então, assim, é difícil até de comparar esses tratamentos, porque as doses do micofenolato foram diferentes, né, entre eles. Então, eu queria só, primeiro, assim, tá correto isso que eu falei, e se a gente tem uma preferência maior ali entre, tirando da questão da disponibilidade, entre o voclosporin e o tacrolimus. Se a gente tivesse disponível o voclosporin, né, o que vocês fariam? Quer falar, Lê? Posso falar, Cri? Então, ô Sabrina, vamos lá. Isso que você está colocando é um ponto que realmente chama atenção, porque assim, se a gente vai para o Aspreva, a dose alvo de micofenolato era uma dose de 3 gramas, tá? O multitarget chinês, propriamente dito, né, o que testa, que faz o esquema com tacrolimus, ele já começa a dose mais baixa, ele faz dose mais baixa de tudo. Mas aí uma das coisas, inclusive, que as pessoas chamam a atenção é que é uma população, em média, bem menor de tamanho, né? Então, eles até falavam um pouco em relação a isso, possivelmente é uma dose menor mesmo, óbvio, né, do micofenolato do que o 3 gramas, mas justamente porque teria uma outra imunossupressão associada. Se você ler nos comentários do CADIGO, inclusive, uma das coisas que eles colocam para a gente ir para a terapia multitarget, ou seja, ir para belimumab e a utilização de inibidores de calcineurina, é o paciente não ter tolerabilidade a atingimento de altas doses de micofenolato, tá? Que isso, então, seria uma das justificativas da gente utilizar doses mais baixas de micofenolato associado a uma outra droga para a gente garantir um pouco disso. É claro que é difícil você comparar doses diferentes, em situações diferentes e tudo mais, mas os objetivos dos trabalhos em si, um foi testar a indução de micofenolato, que foi no Aspreva. O outro foi testar e comparar uma terapia com a outra ali, aí talvez o que a gente veja de muita vantagem, por exemplo, de usar associado um com o outro, é que o outro grupo talvez tenha usado uma dose menor de micofenolato do que deveria. Não sei. Mas, assim, na prática, o que eu posso te dizer? Quando eu estou utilizando micofenolato isolado, eu sempre tento atingir 3 gramas, tá? Vocês sabem, né, e todo mundo que trata nefrite lúpica sabe disso, muitos pacientes têm realmente intolerância, né? A gente vê isso na prática, então os efeitos colaterais acontecem. Quando eu estou trabalhando com inibidor de calcineurina em conjunto, eu trabalho com 2 gramas na maior parte das vezes, né? Do ponto de vista clínico aí, eu já usei mais 3 gramas, mas eu acho que fica mais difícil, e não foi mesmo o que os estudos fizeram do ponto de vista médio. E aí, do Bliss-LN, eu vou até procurar aqui, tá, Sabrine? Porque eu não sei se nessa terapêutica padrão a média do micofenolato foi tão alta, não. Eu tenho a impressão que esses pacientes ficaram mais próximo de 2 gramas de utilização, tá? Mas eu tenho que olhar a tabela, eu não tenho certeza do que eu tô te falando aqui. Eu vou procurar, porque eu tenho ele aqui, e aí eu já falo, tá? No CADIGO eles colocam entre 2 e 3 gramas. Então Então. fica o Mas eu intervalo. acho que a média, entendeu, do estudo, né? E aí falando especificamente do Bliss-LN, eu acho que eles ficaram mais próximo de 2 em média do que de 3, entendeu? E aí é por isso que eu tô te falando, porque assim, no Aspreva em si, foi a mesma coisa, né? O objetivo era chegar em 3 gramas, tanto que eles fizeram aquela prescrição de aumento progressivo, que a gente faz até hoje, né? 500 de 12 em 12 aumenta 500 miligramas aí de dose por semana até as 3 gramas. Só que uma parte dos pacientes também não atingiram, mas a dose média foi
mais alta, assim, né? Não chegou, óbvio, a 13 gramas, porque uma parcela dos doentes não atingiu mesmo, mas ficou mais alta. Eu acho que a do Bliss-LN foi mais baixa. Foi mais próxima do 2, do que eu me lembro, assim, na cabeça, tá? Mas as doses Ah. desse glomerular como um todo, elas são empíricas, né? Elas são todas importadas, né? Uma parte é importada do transplante, outra parte é importada da oncologia, então, assim, é tudo bem, é, bem, assim, evidência menos A, né? Fala aí, Sá. Não, eu só ia agradecer mesmo os comentários, a resposta. Obrigada. Acho que uma outra linha de... Respondi, né? Mas assim, Sabrina, porque eu acho que não tem muita resposta, não, mas eu acho que é. Outra linha de tratamento é essa, alguém fazer doses diferentes, e dosar nível sérico, área subacuba, sei lá, e ver, né? Mas também duvido que agora com tanto remédio novo alguém vá se preocupar com os velhos, né? Mais alguma coisa? Mais alguma... Bom, Mário, eu acho que também deu bastante ideia aí da gente fazer marcações em imunistoquímica, até pensando em membrana, separar, porque assim, a gente não pode fazer imunistoquímica com, sei lá, 100, 200 pacientes é muita coisa, mas às vezes a gente talvez pegando as membranosas, pegando esses pacientes que responderam, né, é, um grupo que não respondeu para comparar, eu acho que selecionasse um tipo de grupo assim para a gente, que não dá para fazer 500, 200 imunohistoquímicas, não dá, Mari. Então a gente de repente separar uns grupos assim e pensar o que a gente pode marcar no tecido para nos dar alguma resposta futura, acho que é interessante, né? Certo, Lu? Você tá falando pegando a minha casuística, né? A Isso prévia. para a Agora, gente. ela nem teria mais essa quantidade, porque não sei se você já lembra, a gente começou de 1995. Então, foi de 1995 a 2015. Então, deve ter bastante gente que já não tá aí também, porque é 30 Não, anos, né? mas a gente queria exatamente o que aconteceu com eles, né? Tá. Por mais que Então, eu você tô dizendo, pegasse não vai conseguir. 2015, é, Tipo assim, já vai ser um corte. A gente vai selecionar, mas já vai ser um corte bom a questão do tempo. isso é. Mas Doutora, seleciona. semana que vem eu tô aí. Aí, se a gente Beleza, conseguir conversar. beleza, maravilha, combinado. Eu vi que eles têm, apesar deles falarem muito sobre repetição da biópsia, eles também frisaram bastante marcadores não biópsia, né? Eles, tanto que quando eles foram falar sobre os novos marcadores, eles não falaram sobre nenhum marcador histológico. Eu tenho um grande apego à biópsia. É. Eu também gostaria de continuar estudando biópsia, inclusive. Mas os marcadores que eles falaram urinário lá no final, que eles acham que tem potencial, a gente pode primeiro fazer na imunistoquímica e ver se dá Eu alguma pensei isso coisa, também. né? Pensei isso também. Uhum. Bom, Legal. beleza, então, galera. Então, semana. Certo, Lê? Certo, Cris? Só abri para dar tchau mesmo. É. Acho que Boa semana que vem a noite, gente pode pessoal. ver o cadigo de GA, né? Aí vê aí quem é que tá na lista e. Tá bom? Fechado, então. Falou, então. Beijo. Abração, pessoal. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Parabéns, Valeu, Mari. gente. Tchau, tchau. Obrigada.